dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é: seja misericordioso. A misericórdia foi algo que recebemos e é aquilo que nós fomos chamados a oferecer. Meu compromisso, diz o Senhor, que deveria sofrer com você assim como Cristo sofreu por mim. E talvez seja a mais natural e a mais frequente contradição moral em nossas vidas. Talvez seja aquilo em que mais falhamos. Talvez tal falha demonstre o quanto nós ainda necessitamos daquilo que tão frequentemente não conseguimos dar aos outros. Como é possível que nós, os que foram abençoados com um amor eterno, muito além do que qualquer coisa que poderíamos ter esperança em ganhar, poderíamos ser tão regularmente desamorosos com aqueles que estão ao nosso redor, deixando de exercer a mesma misericórdia que é renovada todos os dias sobre a nossa vida? Como é possível que falhemos tanto em oferecer misericórdia? Porque julgamos e condenamos tão frequentemente os pecados, as fraquezas, as falhas dos outros, em vez de oferecermos a mesma graça que temos recebido? Por que a gente fica tão impaciente quanto a amplitude da paciência divina conosco permanece como um dos milagres redentores das nossas vidas? Por que não temos paciência em esperar a obra divina acontecer na vida dos nossos irmãos? Por que achamos tão difícil perdoar quando nós fomos perdoados mediante o preço do sofrimento e da morte de Jesus? Por que passamos pelo sofrimento com pouca compaixão quando sabemos que fomos resgatados pela terna compaixão do Salvador? Por que nós temos tanta dificuldade em servir uns aos outros? Se o Senhor de todas as coisas de bom grado veio ao mundo e nos serviu, ao ponto de entregar a sua própria vida, como é que nós podemos ser tão infiéis e desleais diante do Pai Celestial, cuja sua fidelidade nunca se altera? Como poderíamos mentir para prejudicar o nosso vizinho, se nós fomos abençoados com uma verdade que nos libertou? A resposta para cada pergunta acima é: falta de humildade, falta de compaixão e misericórdia, porque só quem reconhece o valor do perdão, da misericórdia, da paciência e da compaixão que tem recebido, consegue fazer o mesmo. Nem sempre respondemos aos outros como o nosso Salvador respondeu, porque não conhecemos o que há no coração dele. Nosso coração nem sempre é governado por aquilo que guiou o coração dele. Nossas vidas nem sempre têm a mesma motivação que havia nele. Nem sempre nos alegramos com a mesma alegria que ele trouxe a nós. Então, sinto muito em dizer, falta-nos a misericórdia que nos guiou e nos preencheu com a vida do Senhor. Nossos corações, sempre egoístas, frequentemente mais comprometidos com os compromissos do nosso reino do que do reino de Deus. Queremos riquezas pródigas da graça para nós mesmos, mas nós não queremos fazer sacrifícios de misericórdia para os outros. Percebemos isso na raiva presunçosa de um parente, na amargura de uma esposa ou um marido incapaz de perdoar,
nas discussões sem propósito entre vizinhos e parentes, nas divisões que ocorrem dentro do corpo de Cristo ou na falta de fé em nossos relacionamentos. A guerra entre reinos se alastra em nossos corações e uma das primeiras vítimas é a misericórdia. É triste, porém é verdade. Nossa recusa em conceder graça aos outros revela o quanto nós precisamos desta graça. Nossa falha em perdoar demonstra o quanto necessitamos reconhecer o perdão de Deus a cada instante. A fraqueza em nosso amor revela o quanto a nossa esperança ainda descansa num Deus que nos amará mesmo em nossos dias mais perversos. Se fizermos força para viver o Evangelho em nossos relacionamentos pessoais, isso demonstrará o quanto nós mesmos necessitamos desse rico Evangelho. Isso tudo traz apenas um argumento, que não merecemos o favor que diariamente recebemos, o que devemos oferecer aos outros, que são tão indignos quanto a nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13, diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponha que numa reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou se sente no chão junto ao estrado onde ponha os seus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros e herdarem o reino que ele prometeu àqueles que o amam? Mas vocês têm desprezado os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de ter quebrada toda. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se então um transgressor da lei. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, que nós possamos refletir nesse final de semana de como nós temos sido a esse chamado de sermos misericordiosos para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe e até segunda-feira com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!